Inteligência é uma palavra muito sensível para mim. Acho que as acusações de falta de inteligência são coisas muito injustas. O facto de uma pessoa saber fazer equações muito complexas, mas depois não entender o funcionamento da sociedade ou não ser capaz de perceber as emoções dos outros, que é muitas vezes o meu caso. Intelligence is overrated sometimes. Acho que às vezes há qualidades que são mais valiosas para a vida em sociedade do que ser a pessoa mais inteligente da sala. Ana Delicado, investigadora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Para mim, um grande exemplo de inteligência humana é pessoas que ganham o salário mínimo e que conseguem sobreviver, criar os filhos, gerir a vida. Acho que isso, se calhar, é uma forma de inteligência que é muito subvalorizada pela nossa sociedade, que é muito invisível e que eu acho que fazia falta que a máquina estivesse atenta a essa. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Falta de inteligência humana é quando os meus colegas cientistas vão ao público falar de temas que não dominam e que não sabem e que passam mensagens que às vezes são danosas, prejudiciais, mas como se revestem da autoridade do senhor professor doutor ou da senhora professora doutora, têm algum impacto na forma de como depois os cidadãos formam opinião sobre os fenómenos. Vivemos num momento que é muito polarizado e em que há de facto um risco grande que o desrespeito, entre aspas, à autoridade depois tenha impactos na vida cívica, na saúde das pessoas, no ambiente, numa série de coisas. Mas eu acredito plenamente no direito à opinião e no direito das pessoas discordarem até dos cientistas. Até porque, quer dizer, os próprios cientistas são os primeiros a reconhecer que não têm sempre razão, que não têm certezas absolutas e que o conhecimento pode ser atualizado com novos conhecimentos e, portanto, e muitas vezes a forma como os bons cientistas se expressam revela essa mesma incerteza, esse desconhecimento e abre margem a haver essa revisão. E são sobretudo os maus cientistas que têm muitas certezas e são muito afirmativos. E por isso eu acho que é saudável ter algum ceticismo em relação à ciência, tal como em relação a muitas coisas. Claro que isso não significa rebater a ciência com argumentos mal amanhados, tirados de sites duvidosos da internet. E eu reconheço a perigosidade da quantidade de desinformação que circula e da possibilidade das pessoas, de facto, formarem a sua opinião com base em fontes que não são seguras, legítimas, que não são rigorosas, mas muitas vezes estas fontes não são nada disso por razões muito concretas, quer dizer, têm uma intenção por trás, uma intenção normalmente política, ideológica, e as pessoas estão a ser, no fundo, manipuladas ao serem expostas a essa informação e nós sabemos como as redes sociais têm aqueles algoritmos maravilhosos para nos manterem a ver vídeos cada vez mais extremos e mais disparatados para nos bombardearem com a publicidade a seguir. Mas eu acho que algum ceticismo, mesmo em relação à ciência, é saudável. Nem todas as decisões podem ser tomadas exclusivamente com base em pareceres científicos. Há questões que põem em causa valores, preferências sociais, escolhas sociais, têm impactos que vão para além do que os cientistas às vezes são capazes de medir, e eu acho que algum ceticismo não deixa de ser razoável, até porque nós temos visto exemplos disso, que às vezes há avanços e recuos e mudanças de discurso e mudanças de estratégia, mesmo em relação à pandemia, e que se calhar no princípio mais valia as pessoas terem sido mais cautelosas e dizer não é preciso nada máscaras, isso não serve para nada. E, portanto, eu acho que
devemos reservar o direito às pessoas de serem críticas, mas também temos de ter muita atenção até que ponto essa crítica da ciência não é alvo de manipulação e de desinformação deliberada, e aí eu acho que se deve ser muito determinado nessa. E então, além disso, quer dizer, nós sabemos que os cientistas são peritos numa área e leigos em todas as outras. No fundo, nós todos somos cidadãos na maior parte das áreas de conhecimento. E dizer que, bom, então nesse sentido, um médico nunca pode opinar sobre o ambiente ou nunca pode opinar sobre a tecnologia, também não acharíamos razoável. Acho que todos os cidadãos devem ter a oportunidade de se expressarem, mas também devem ter a oportunidade de aceder à informação fidedigna. É aí que eu acho que a gente às vezes falha um bocadinho. Confia em nós cegamente, e acho que isso não é uma boa estratégia. Confia em nós porque somos cientistas. A que inteligência damos palco? Não nomear certas pessoas para não lhes dar palco não significa não criticar aquilo que elas fizeram ou disseram. E, por acaso, o exemplo do terrorismo é bom, porque uma das coisas, quando houve aquele grande atentado terrorista na Nova Zelândia, uma das coisas que foi recomendado aos jornalistas e que eles seguiram foi não publicitar o nome do autor do atentado, porque isso era o que ele queria, ser famoso, mas sim o nome das vítimas. E, portanto, eu acho que é sempre bom dar informação, agora depende de que informação e como ela é dada. E, portanto, eu acho que ignorar, fazer de conta que não existe, não resolve o problema, porque ele limita-se a encontrar outros canais para aparecer. Mas proporcionar informação às pessoas para que elas possam decidir informadamente ou conscientemente, acho que é sempre preferível do que estar a esconder coisas ou dizer não vamos discutir isso para não acicatar os ânimos. Eu acho que mais vale criar fóruns em que os ânimos possam ser controladamente acicatados. A questão é, se calhar não é ainda muito conhecido e muito divulgado, mas na área, por exemplo, da cultura, há iniciativas que permitem a participação das pessoas, não só como público, mas também como produtoras. E são iniciativas que eu acho muito engraçadas, bottom-up. Acho que houve um espetáculo no Porto, há uns anos, poucos anos. Foi um espetáculo co-criado com os habitantes de um bairro, creio eu. Era um espetáculo de teatro e que os conteúdos foram feitos em articulação com as pessoas e envolvendo-as. Há casos em que são as exposições nos museus que têm essa dimensão mais participativa. A próprios espetáculos de música que são extremamente populares, como como é que chama aquela? O André Ria, que vem a Lisboa agora, as pessoas adoram aquilo também porque fazem parte do espetáculo, porque há alturas em que batem palmas, há alturas em que lhes é permitido dançar, e que eu acho que há muitas formas de democratizar a cultura e de envolver as pessoas na produção, na própria produção, não só no usufruto da cultura. E na ciência também, que nós temos, trabalho às vezes na área da comunicação de ciência, estudar coisas sobre isso, e há casos maravilhosos de maneiras como se podem envolver as pessoas na produção do conhecimento científico. E isso torna-as para já, eu acho que é muito mais eficaz debelar atitudes e comportamentos anti-ciência do que por simplesmente estar a ensinar as leis da termodinâmica, da física na escola secundária. São maneiras de aproximar a ciência às pessoas e também perceber o que é que as pessoas querem da ciência e procuram na ciência e se calhar fazer ciência que vá mais ao encontro dessas necessidades e preocupações e contributos que as pessoas possam dar. Portanto, eu acho que ainda que a maioria dos eventos culturais e da forma como se produz ciência, e que a educação ainda é muito top-down, basicamente, e é muito levada a despejar às pessoas aquilo que elas devem saber e que devem gostar e que devem consumir, eu acho que há movimentos muito interessantes que subvertem essa tendência maioritária e que precisam é de ser mais divulgados, mais replicados, mais exercitados e por isso eu acho que há esperança. Em relação à educação, quer dizer, isso então é outra discussão completamente diferente, porque é que os currículos continuam a ser feitos de uma forma tão top-down e tão
tão alheia àquilo que realmente as pessoas precisam de saber enquanto cidadãos. E aí há experiências também muito radicais na Finlândia, de pôr os alunos a escolher os currículos e as atividades, e quer dizer, não é preciso, se calhar, já inventar uma coisa completamente nova. Isto já está a ser feito em alguns casos e há maneiras de reproduzir e importar isso. É preciso haver, de facto, mais flexibilidade no sistema e mais interesse por estas práticas alternativas. 4. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Tenho momentos muito inteligentes e tenho momentos particularmente estúpidos, mas acho que é isso que é ser humano. Não tenho nada aquela percepção que depois já vou reler o meu trabalho, já não me identifico nada com isto. Não sei, inteligência é uma palavra muito sensível para mim, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre me orgulhei muito de achar-me inteligente, mas ao mesmo tempo acho que as acusações de falta de inteligência são coisas muito injustas, porque há diferentes tipos de inteligência. E o facto de uma pessoa saber fazer equações muito complexas, mas depois não entender o funcionamento da sociedade, ou não ser capaz de perceber as emoções dos outros, que é muitas vezes o meu caso. Intelligence is overrated sometimes. Acho que às vezes há qualidades que são mais valiosas para a vida em sociedade do que ser a pessoa mais inteligente da sala. Uma vez eu vi numa conferência de que as smart cities e o conceito de smart cities e não intelligent cities era que a inteligência era considerada uma coisa ameaçadora. Smart parece uma coisa mais finha, menos ameaçadora, menos... se calhar é capaz de ser verdade. Por isso a inteligência artificial se calhar tem tão má reputação ou evoca imagens tão negativas nas pessoas. Portanto, se calhar se as máquinas forem espertas em vez de serem inteligentes, talvez seja mais sensato. 5. Que utilidade terá a inteligência humana? Acho que é realmente verdade que nós tendemos a esquecer que as situações com que nós deparamos agora muitas vezes têm paralelismos com o passado e se percebe que as coisas se resolveram, quer dizer, com a mecanização dos campos deixou de ser necessário mão de obra na agricultura, acabou por haver o êxodo para as cidades, também por sua vez permite a industrialização, etc, etc. E portanto eu acho que de facto o historial que temos é que há adaptações ao sistema e que é possível estas inovações tecnológicas acabarem por ser incorporadas no funcionamento da sociedade e desaparecem umas profissões, aparecem outras. E é isso que também se diz hoje em dia em relação à inteligência artificial, que vai tirar trabalho a muita gente, mas também vai dar muito trabalho aos programadores e etc. Mas eu acho que há outra dimensão aqui que é importante, que é quando nós temos uma nova tecnologia, até que ponto é que a adoção dessa tecnologia não devia ter sido debatida, discutida com diferentes atores sociais antes de promover a sua disseminação. Eu acho que é muito difícil travar o progresso, porque se nós impomos limites num sítio, hoje em dia, no mundo globalizado, vem a China ou vem os Estados Unidos e não tem esse tipo de dilemas éticos e segue para a frente de qualquer maneira e depois a Europa, coitadinha, fica para trás. Agora, eu acho de facto há pouca consideração aos impactos que as tecnologias podem ter e a desculpa muitas vezes é nós só inventámos a tecnologia lá, pessoas como aquelas, e isso eu vejo muitos colegas meus de engenharia a dizer, depois aquilo que as pessoas fazem com elas, isso a gente já não tem culpa nenhuma, isso é, a sociedade é que depois se apropria e faz usos ruins das coisas. E eu vi esse tipo de discussão há muitos anos, quando começou aquela Web Summit em Portugal, eu acho que aí na segunda edição arranjei uns convites, e fui e vi esse tipo de discussão completamente alucinada de todas as coisas maravilhosas que os robôs e a inteligência artificial iam poder fazer, e ao mesmo tempo havia alguns eticistas, que é uma coisa que não está muito envolvida em Portugal, que diziam, atenção, esse tipo de desenvolvimentos pode ser catastrófico e acabar com a civilização humana, etc. Eu acho que o que falta, de facto, é haver debates a priori sobre os riscos e as implicações que as tecnologias têm e encontrar formas de compensar, controlar, mitigar
esses riscos e esses impactos. E é isso que eu acho que é uma discussão que falta fazer. E em Portugal, então, nós estamos a anos-luz dessas coisas. E há uma estranha reticência em trazer para o debate público coisas que são... Quer dizer, nós temos um laboratório de nanotecnologia muito interessante lá em cima, em Braga, faz coisas maravilhosas, mas nunca houve um debate público sobre a nanotecnologia em Portugal quando houve noutros países. Aqui parte-se do princípio que as pessoas não têm nada a opinar sobre se isto é bom ou mau, ou não têm nada a discutir se é bom ou mau Portugal ter investido na tecnologia ou na tecnologia espacial ou no que for. Há falta de consideração e quer dizer, a tecnologia evolui muito rapidamente, é muito difícil regulá-la, mas eu acho que tem de se fazer esse esforço sobre o risco de ficarmos dependentes única e exclusivamente da ética das empresas, então estamos completamente tramados. Porque a ética das empresas é ganhar o máximo dinheiro possível e dar dinheiro aos acionistas e o que, se houver perdas pelo caminho, azar. Tal como a questão mais próxima do lítio e da eletrificação do sistema, da mobilidade, todas essas coisas estão a ser feitas sem haver um real debate público e um envolvimento dos cidadãos. E isso, honestamente, é uma coisa que me faz muita impressão. Claro que quando se pergunta, então, mas qual é o problema mais importante hoje em dia? As pessoas continuam a dizer o desemprego, ou a dizer a fome, e não as alterações climáticas, porque têm realmente problemas mais prementes no cotidiano. Mas eu acho que a questão das alterações climáticas é pacífica em Portugal e provavelmente em boa parte do mundo. O que falta é o mais difícil, que é tomar decisões políticas que sejam realmente eficazes para o problema, e isso acho que aí estamos completamente tramados. Na COP só estava representada a grande agricultura, não havia nada dos pequenos produtores ou da agricultura biológica, portanto, as COPs são um espetáculo muito... E como se viu, o texto final foi muito mitigado e muito atenuado e, portanto, aquilo provavelmente vai ter pouco impacto naquilo que os países vão fazer. Eu até acredito, sinceramente, que em Portugal até seja possível descarbonizar até 2050, mas isso é porque nós não temos indústria, nem grandes necessidades energéticas e um país pequenininho e, portanto, eu até acredito que se cumpram as metas como se têm cumprido nos últimos anos. Não... Agora, o que é que isso significa em termos globais? É quase nada. Enquanto não for os Estados Unidos, a Índia, a China a tomarem as medidas, nós vamos limitar-nos a ter aqui uma bandeirinha verde, mas pouco mais. 6. Qual a importância da comunicação inteligente? É muita. Agora depende de como é que se dá a informação. E como em termos de conteúdo e como em termos de formato. Eu acho que de facto é verdade, para chegar a um grande número de pessoas continua a ter de ser através de comunicação de ciência mediada. Uma das coisas que nós fizemos há uns anos, uma consulta pública sobre comunicação de ciência, e uma das coisas que as pessoas sentiam falta era uma plataforma centralizada onde se pudesse buscar a informação de confiança, validada por cientistas, por instituições, porque quando as pessoas fazem muitas pesquisas na internet, descobri isso a semana passada, a atualizar os slides para umas aulas, que nós já temos 80 e tal % de utilizadores regulares da internet. A franja daqueles que não têm acesso à internet vai-se esvaziando. E as pessoas fazem muitas pesquisas na internet, há uma doença nova, vão à procura dessas coisas. E o que é que elas encontram nessas pesquisas é determinante para elas depois formarem uma opinião em muitos casos. Se o algoritmo do Google está a dar as plataformas negacionistas, eu há coisa talvez de um ano tive essa experiência, andava à procura de vídeos no YouTube, talvez também para umas aulas, e fui bombardeada com vídeos negacionistas das alterações climáticas. Claro, não é? Que, pronto, o discernimento de olhar para aquilo, mas qualquer outra pessoa que andasse à procura de informação era com isso que era bombardeada, e é isso que tem de ser duramente regulado nas plataformas, porque isto só acontece porque os vídeos negacionistas do Covid, das alterações climáticas, são muito mais espetaculares do que os vídeos informativos da DGS ou da APA ou do que for. Portanto, para já é preciso regular as plataformas, porque é aí que as pessoas vão buscar a informação, não é ao público. Isto é que a elite que lê o público é pequenina e bem informada. O que é preciso é, de facto, trabalhar na informação que as pessoas encontram quando procuram nas plataformas e usar as mesmas armas que os negacionistas usam.
que é promover os seus conteúdos, manipular o algoritmo da Google para que as coisas apareçam à cabeça e que seja informação certificada. Eu acho que é isso que é necessário. Para já, assim, a nível macro, disponibilizar boa informação científica em linguagem clara, simples, com a indicação muito explícita de quem é que fez os estudos, quem é que pagou os estudos, de onde vem a informação que ali está. E, por outro lado, eu também sou uma firm believer na necessidade de fazer comunicação de ciência gourmet, como me chama a Joana Lobo Antunes, que é uma comunicação de ciência mais direta, mais próxima do público, mais face a face, não é por simplesmente fazer as coisas, podcasts ou páginas na internet, mas de facto chegar às pessoas e chegar às pessoas de uma forma dialogante, não é despejar-lhes informação, é entrar em diálogo com elas e é os dias de portas abertas nos laboratórios são muito importantes, são coisas muito pequeninas, muito pouca gente vai, mas quem vai fica convencido de que, de facto, os cientistas não estão ali para desfazer mal ou para ganhar rios de dinheiro à custa deles. E eu acho que há formas de comunicar ciência que partem desse envolvimento direto com as pessoas, com os cidadãos e que requer uma sensibilidade, uma atenção também ao que as pessoas dizem, não é só eu vim-te convencer disto, eu quero perceber porque é que tu achas que isto não é assim. Que eu acho que, claro que haverá sempre as franjas negacionistas, tortas e mal intencionadas e que contra esses provavelmente nunca se poderá persuadir de nada. Agora, eu acho que a maior parte das pessoas não é necessariamente mal intencionado e será sensível a uma informação que seja clara e direta e honesta. Há pessoas, grupos que são realmente vítimas desse cinismo, ou desse quase nihilismo do nada é verdadeiro, é tudo artificial, é tudo falso, só dizem isto para nos convencer e depois não. Mas acho que a maior parte das pessoas não partilharia essa posição, até porque, pronto, eu acho que a maior parte das pessoas tem outras coisas com que se preocupar. Mas claro que há indicadores de desinteresse, de despolitização, isso, as pessoas cada vez votam menos, portanto a ideia que os políticos são todos iguais e que só querem a taxa e dizem uma coisa, prometem uma coisa, mas depois quando lá chegam são iguais aos outros. Eu acho que aí sim é verdade que a maior parte das pessoas tende a tornar-se um bocadinho anómica nisso e a desinteressar-se e a desmobilizar-se. E isso é um risco sério, sobretudo porque isso depois dá palco a quem tem esse tipo de discurso e lhes dá votos. E depois aquilo que eu acho mais paradoxal é que normalmente quem tem esse tipo de discurso, os políticos são todos iguais e só querem taxa e eu sou diferente, são aqueles que têm mais cadastro nesse tipo de atitude e de comportamento. E o que eu acho extraordinário é que depois, por mais que venham a publicar essas histórias e que se publique e que se demonstre que eles são do pior que há, isso parece que essa mensagem não... Parece que os apoiantes só leram a primeira parte, que é eles a dizerem essas coisas, não a demonstração de que eles estão a mentir com quantos dentes têm na boca. Tal como a questão da reciclagem também é verdade. Em alguns grupos criou-se a percepção que isto da reciclagem é tudo mentira, que as pessoas fazem a separação, mas depois eles chegam e juntam tudo, porque alguém viu o caminhão que levava o lixo todo junto. E, de facto, esse tipo de mensagens erróneas tende a passar e tende a cristalizar-se em atitudes das pessoas que então não vale a pena fazer nada disso. Isto é tudo. E eu acho que há, de facto, esses riscos em muita coisa das pessoas se desmobilizarem e deixarem de participar e deixarem de colaborar para um fim comum, por causa desse ceticismo na eficácia das suas ações. E isso eu acho que é muito perigoso e é preciso arranjar maneiras de combater. Mas isso também se combate com transparência, com mostrar de facto, então, mas o que acontece às coisas que estão a ser recicladas aqui no concelho ou no país inteiro? Ou para onde é que está a ir os recursos, o plástico depois de reciclado serve para quê, o papel serve para quê? Se bem que não é por dar informação às pessoas que as convencem,
mas pelo menos algumas podem ser persuadidas que afinal vale a pena votar, afinal vale a pena reciclar e em todas as outras dimensões que se imaginar para estas coisas, mas isso se calhar precisa, mais do que as campanhas do Gervásio na televisão, precisa de coisas, de uma ação de proximidade, de chegar às pessoas ao nível local, ao nível do bairro, ao nível das comunidades, saber interagir com elas, saber comunicar com elas. É aí que eu deposito a minha esperança em que nós não nos deixemos abater completamente por este cinismo ou nihilismo e que haja maneira de facto levar as pessoas a agir de uma forma diferente e depois fazer o scaling up destas iniciativas locais. Mas se calhar é por esse nível que é preciso começar. Terminei as perguntas. Muito obrigado.